Bora, bora, torcedor São Paulino! Estamos de volta. A gente resolveu gravar esse vídeo aqui, já passado a rodada, não tem muita novidade, para poder discutir um assunto com vocês aí que vem de encontro àquilo que a gente sempre vem falando, né? O tal do futebol de resultado. Então, o que acontece com o São Paulo hoje? São Paulo perdeu para o Vitória no Barradão, resultado que dentro de um campeonato brasileiro é um resultado que não dá para se estranhar, mas com o São Paulo a gente tem que ter alguns cuidados em analisar o resultado. Por quê? Há muito tempo a gente vem falando que o São Paulo é um time com um bom elenco, porém um elenco limitado, e estamos passando por aquele momento difícil que nós passamos em 2025, com muitos jogadores aí lesionados, jogadores fora de sem condições de jogo, e agora está começando a aparecer os problemas que a gente vinha comentando. A classificação ela acaba ajudando um pouco, porque o São Paulo está lá em cima, então a pressão é um pouquinho menor, mas a diretoria RR, quando ela optou por fazer a demissão do técnico Hernan Crespo, eles já deveriam estar cientes de que isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, infelizmente, o Roger vai cair, porque a pressão em cima dele, apesar de eu gostar do trabalho dele, deixar bem claro aqui, tá? Eu acho o Roger Machado um bom treinador, acima da média do futebol brasileiro, em vista do que a gente tem visto. Mas ele chegou numa situação totalmente equivocada, né? A diretoria demitiu um treinador que era um dos líderes do campeonato, tendo como convicção de que o trabalho que o treinador vinha realizando não seria o suficiente para poder fazer com que a equipe mantivesse esse rendimento durante toda a temporada, e apostou no trabalho do Roger, que vai ter que conviver com essa pressão até o momento em que ele ou ganhar tudo, ou ter alguns tropeços, e aí a pressão em cima deles vai ser muito grande e o Roger vai acabar saindo. Vou dar um exemplo. Dorival Júnior está na área, está livre. Foi demitido do Corinthians, fez um final de trabalho muito ruim lá no Corinthians, e aí, como é comum no Campeonato Brasileiro ou no futebol brasileiro, o time não apresentou resultado, o treinador sai, o Dorival está livre. E o treinador de São Paulo, o torcedor de São Paulo tem uma memória muito fresca em relação ao Dorival, porque foi o treinador que nos levou aí aquele título inédito, né, da Copa do Brasil, em situações bem adversas, e ele conseguiu fazer com que o São Paulo fosse campeão da Copa do Brasil, e isso deu a ele esse know-how, né, de treinador. Logo depois ele saiu para a seleção brasileira, então é um treinador que saiu de um clube por cima, a torcida gosta muito dele, e aí ele livre no mercado, enquanto ele não arrumar clube, uma derrota, mais uma derrota do Roger já vai ser uma pressão danada, já seria em condições normais, porque a diretoria apostou, tirou um treinador que vinha vencendo para colocar um outro treinador que teria que pelo menos manter. E o Roger, com as convicções dele de jogo, com as convicções dele de trabalho tático, fez algumas mudanças, isso acaba desagradando um pouco ao torcedor que vinha com o time titular na cabeça já há um bom tempo. Eu acredito que é normal, e o Roger demonstrou ser corajoso e inteligente num certo ponto, mas deveria, talvez, na minha opinião, fazer isso de uma forma mais gradativa e não tão chocante como aconteceu. E aí, meu amigo, perdeu o jogo, o torcedor não quer saber se o time jogou bem, se perdeu o gol embaixo da trave, se o jogador foi expulso, ele quer saber de ganhar, amigo. Ainda mais quando os concorrentes, os rivais, começam a ganhar títulos, o torcedor não quer saber se o time quer jogar, vai jogar bonito ou não, ele quer saber de resultado. Tá? É isso que manda no futebol brasileiro. E aí o Roger vai ter que conviver com isso, Roger. Ou você ganha tudo, ou a sua vida como treinador de São Paulo ela não vai ser muito longa, já que o contrato já é um contrato curto, porque é só até o final da gestão atual, mas com o Dorival na área e com o elenco reduzido igual você tem, ou dá um jeito aí, meu amigo, faz uma mágica e o time começa a ganhar jogos, ou logo o próprio
o próprio Rui Costa vai fazer aí algumas alterações. Queria fazer um destaque só para a rodada do UFC do final de semana do Campeonato Brasileiro. Foi isso mesmo que você ouviu. Sempre quando sai uma rodada em que os clássicos são jogos que vão dominar a rodada, não vou falar em aposta, né? Acho que não é legal falar, mas quem tiver aí um troquinho, vai lá e coloca em cartões vermelhos na maioria dos jogos, porque é sempre isso que vem acontecendo. A gente tem visto muitos jogos muito ruins tecnicamente, mas jogos extremamente disputados. Não é o ideal, mas é o que eles plantam, é o que eles promovem, né? Tentam antes do jogo fazer um clima de paz, de união entre as torcidas, e quando começa o jogo são verdadeiras guerras mesmo. Inter e Grêmio, Corinthians e Palmeiras ontem com 2 expulsões para o lado do Corinthians, os outros clássicos em Salvador nem se fala. Então sempre que sair uma rodada de Campeonato Brasileiro, que sai a rodada com os clássicos, prestem atenção na qualidade técnica dos jogos e no outro dia observem os comentários sobre as confusões que foram arrumadas, na maioria das vezes por desequilíbrio de treinador, de jogador, de diretor, enfim, é o que a gente tem visto no futebol brasileiro. Poderia ser melhor, já foi assim durante muito tempo, mas pelo menos tinha, além da qualidade do jogo disputado, a gente tinha muita qualidade técnica. Hoje a qualidade técnica ela é bem menor do que antigamente, e aí os jogos disputados têm essa predominância de características de jogos horríveis, brigados, literalmente, usando literalmente a palavra, brigados, e a rodada acaba sendo uma rodada muito ruim tecnicamente. Vamos aí esperar a próxima rodada para ver o que vai acontecer. São Paulo continua bem na classificação do Campeonato Brasileiro, terceiro colocado, perdeu para o Vitória, amanhã joga pela Sul-Americana em casa, tem tudo para conseguir um bom resultado e ir em busca dessa classificação, que a gente sempre falou, em brigar pelas Copas, não sofrer no Brasileirão, que era o que vinha acontecendo, e por causa de uma decisão, no meu ponto de vista, um pouco precipitada, jogou uma responsabilidade para o Roger que talvez ele não merecia receber, mas aceitou o convite, aceitou a proposta, ele já deveria imaginar que seria assim. É isso aí, torcedor. Amanhã tem jogo, hoje já é segunda-feira. A gente deixou passar essa rodada do UFC para poder conversar com vocês. Amanhã tem jogo de São Paulo, sábado São Paulo joga no Rio de Janeiro contra o Renato Vasco da Gama Portaluppi. E vamos esperar aí para que a semana ocorra tudo bem, que os principais jogadores voltem para o jogo, para o elenco, e que o São Paulo consiga uma boa vitória amanhã para poder encaminhar essa classificação na Sul-Americana, que é um título importante sim, e que a gente consiga se manter bem no Campeonato Brasileiro. Valeu, bora!